Boa noite. Boa noite. Então, o tema escolhido para a nossa conversa de hoje é sobre a transição planetária, que é o momento atual que o planeta Terra está passando, né? A gente está na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A gente está na transição para entrar no mundo de regeneração ainda, né? Então vai ser um tema que a gente vai desenvolver e nós juntos, né, tentarmos entender melhor tudo isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Injúrias e Violências. Nesse capítulo tem 2 subitens lá, o subitem 1 e 2, que fala sobre 2 passagens da Bíblia, a parte do Evangelho de Mateus. Uma dessas passagens diz a seguinte frase: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. E a outra passagem fala: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Quando eu li essa frase, estudando para essa palestra aqui, pensei assim: Jesus falando bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Claro, Marcos falando, mas fazendo a transcrição do que Jesus falava. Porque possuirão a terra. E a gente pensa assim: Jesus, que sempre pregou desapego, sempre pregou isso, que a gente não deve se apegar ao materialismo, ele usou a palavra possuirão. Em algumas outras versões da Bíblia, essa palavra está como herdarão, mas para herdar, quem herda possui também. Então a palavra também, na minha compreensão, ela serve também, né? Então, no primeiro momento, para mim, eu pensei, mas parece um contrassenso, né? Jesus falando de posse, ele que pregava tanto desapego. Só que a gente sabe que não é. Jesus, o que ele falava, a gente podia ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez que a gente vai lendo, a gente pode descobrir uma coisa nova. Então, no desenrolar aqui da conversa aqui, a gente vai entender por que ele usou essa frase. Tem outra passagem lá do Evangelho, lá que fala também, aquela passagem do moço rico, né? Que o moço rico chegou para Jesus, já estava interessado nos ensinamentos de Jesus, chegou para Jesus e perguntou se poderia seguir Jesus. Aí Jesus perguntou para ele: mas segue as leis? Sim, respeito pai e mãe, falou as leis lá, sigo todas. Aí Jesus o que falou para ele? Então, vende tudo que tu tens, que era o moço rico, né? Vende e dá aos pobres, o lucro disso. Ele não falou: vende tudo que tu tens, dá para teu pai, para tua mãe, guarda para usar depois, não, dá aos pobres. Ele já estava falando ali, pregando o desapego total, né? Claro que ele falou isso porque ele viu que naquele moço ali, com aquela inteligência toda de Jesus, com aquela elevação moral toda, ele já viu que existia ainda um apego grande, né? Mas se Jesus falou para o moço rico que ele tem que se desapegar, vender o que ele tinha, tudo, igual aos pobres, o que ele está falando aqui que possuirão no sentido de posse a terra? É isso que a gente vai entender mais para frente. E nos dizem os Espíritos que o universo, tudo que a gente conhece aqui, é formado por 2 elementos, os 2 criados por Deus, né? Tudo que existe é formado por 2 elementos só. Um deles são os Espíritos e o outro é a matéria, 2 elementos criados por Deus. Então, tudo que não é Espírito é matéria. Tudo que não é matéria é Espírito. Isso aí já dá para a gente, digamos assim, resumir bem essa compreensão, né? E tudo que é matéria advém do que é chamado fluido cósmico universal. Quer dizer, tudo que é material é derivado desse fluido cósmico universal, que muitos dizem que dá para comparar como se fosse o hálito divino, né? O poder de Deus para criar as coisas. Então, se o universo é formado por 2 coisas criadas por Deus, uma delas é os espíritos, né? Será que todos os espíritos são iguais? A resposta é sim e não. São iguais se a gente pensar no sentido da origem, da criação, né? Como nós fomos criados. Todos nós, nos dizem os espíritos, fomos criados iguais. Todos nós. Simples e ignorantes, né? Há essa interpretação de simples e ignorante, simplificando bem, simples no sentido de não ter vaidade, não ter orgulho, ignorante no sentido de não ter conhecimento. Essa é uma interpretação, só que isso dá para a gente aprofundar, mas por enquanto vamos ficar assim. Mas então, se nós somos iguais no sentido da nossa criação, da nossa origem, afinal Jesus, ele foi criado como a gente,
passou pelos desafios que a gente ainda está passando, né? Foi se desenvolvendo, os mundos que ele habitou na sua evolução, ele já é tão antigo, Jesus, que os mundos que ele habitou já não existem mais. Mas ele começou como a gente. Não existe privilégio na lei divina de criar um espírito que já nasce com conhecimento maior, com uma perfeição maior, enquanto outros não têm isso, né? Isso não seria justiça. A justiça divina garante para a gente que todos foram criados iguais. Porém, fora esse aspecto, cada espírito, né, é diferente um do outro, cada um está na sua evolução, e dentro dessa evolução espiritual nós temos o que? Ordens de evolução, né? E lá no Livro dos Espíritos, tem um capítulo lá que fala justamente sobre a escala espírita, né, que é uma subdivisão dizendo, de acordo com a evolução moral, né, em que escala, em que parte da escala cada espírito está. Vou fazer um breve resumo aqui dessa escala e depois a gente vai descobrir em qual parte da escala a gente está. Essa escala ela é ascendente, né? Ela começa com os espíritos mais evoluídos, né, como Jesus, e vai descendo com os espíritos menos evoluídos como a gente. Então, a escala espírita, primeira ordem, espíritos puros. Compreende os espíritos que atingiram o grau supremo de perfeição. Quer dizer, aqueles espíritos que já aprenderam tudo que tem para aprender, tudo de ciência, tudo de matemática, tudo de filosofia, tudo de geometria, tudo de tudo. E além disso, tem a outra asa da evolução, né? Que a gente diz que tem que ter duas asas. Uma do conhecimento e outra da evolução moral, né? Além disso, são espíritos que são movidos pelo amor. Já tem o amor como lema, como automático, né? Então, esses seriam os espíritos de primeira ordem. A gente sabe que a gente não está nem perto disso ainda, né? Aí tem os espíritos de segunda ordem. Essa segunda ordem é chamada de bons espíritos. O que são esses espíritos? Aqueles nos quais o desejo do bem é predominante. E a característica principal desses espíritos, qual seria? A predominância do espírito sobre a matéria. Quer dizer, a questão moral do espírito prevalece sobre as suas vontades materiais. Será que nós já estamos nessa ordem? Também não. Aí tem a terceira ordem nessa escala de evolução, que são os espíritos imperfeitos. O que fala desses espíritos? Aqueles em que a predominância da ignorância ainda existe. Ou seja, a inclinação, a propensão, né, para o mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. A característica principal desses espíritos, que são os imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito. Será que a gente se reconhece nessa terceira ordem aqui? É nessa terceira ordem que a gente se encontra. E além disso, nessa terceira ordem ainda tem outras subdivisões, tem muitas ainda, né? Vai até a 10ª classe, só que eu não vou entrar em detalhes aqui, que o tempo não permite, né? E como é que a gente pode entender um espírito que, por exemplo, tem a predominância do espírito sobre a matéria, e outro espírito que já tem a predominância, que ainda tem a predominância da matéria sobre o espírito? Eu pensei num exemplo bem simples, né? Porque a gente pensar em maldade, coisas mais assim chocantes, fica mais simples de entender, mas ao mesmo tempo, necessariamente, o espírito não tem que estar fazendo grandes maldades para estar nessa escala, né? Então, por exemplo, uma pessoa que deu vontade de comer um chocolate, um exemplo bem corriqueiro. Vontade de comer um chocolate. Né? E essa pessoa, ela, digamos assim, o quadro de saúde dela não permite. Vamos supor uma pessoa que está com uma diabetes, né, um estado mais avançado. E ela quer comer chocolate. Um espírito em que ainda a matéria predomina sobre a vontade, o que ele vai fazer? Ele vai comer chocolate. Mesmo que aquilo signifique o que? Está prejudicando o seu veículo físico, o seu corpo físico. Ele vai comer, porque a matéria ainda predomina. Um espírito que é mais evoluído, não.
Ele pode ter a vontade, pode ter o desejo daquilo, mas a razão dele, a evolução moral dele vai prevalecer. Ele sabe que ele vai comer aquele chocolate, que é uma coisinha tão simples. Mas e se acontece alguma coisa no quadro de saúde dele, ele desencarna? E a família, como é que fica? Tem outro lado também da questão do suicídio involuntário, que é aquele que não deseja partir da vida, mas ao mesmo tempo não se cuida tão bem como poderia cuidar. Se a gente não cuidar do nosso veículo físico, do nosso corpo físico, a gente vai desencarnar antes do tempo, vai ter menos tempo para cumprir a tarefa e vai ter que repetir provavelmente na próxima encarnação para conseguir cumprir o que deveria ter cumprido nessa. Então, um exemplo bem básico assim, o predomínio ou da matéria sobre o espírito ou do espírito sobre a matéria. Mas e se então existem ordens diferentes de espíritos segundo a sua evolução, moral e intelectual também? A lógica já diz que se existem espíritos de graus diferentes de evolução, tem que existir planetas, mundos, de acordo com a evolução de cada um. Não poderia no mesmo planeta estar habitando espíritos com a evolução total e outros que ainda têm que fazer a caminhada toda. Não faria sentido. Seria mais ou menos como pegar uma criança que ainda está no conhecimento para entrar no prezinho e matricular numa faculdade, numa pós-graduação. Não faz sentido. Ao mesmo tempo, pegar um aluno que já está na pós-graduação e matricular ele no prezinho. Quer dizer, cada mundo que esse espírito habita tem que estar de acordo com o nível de evolução dele. E na escala de evolução dos mundos, nós temos cinco níveis de evolução, que eu vou falar bem resumidamente também. Tudo isso é para a gente entender melhor o tema principal da palestra, que é a transição. Então nós temos cinco níveis aqui. Essa escala é diferente da escala da evolução espiritual. Ela começa, essa aqui é ascendente. Ela começa com os mundos menos evoluídos e conforme vai subindo, vai para o mundo que já tem maior evolução. Então, o primeiro tipo de mundo nessa escala, a gente chama de mundos primitivos, O espiritismo chama de mundos primitivos. O que são esses mundos? Era do jeito que a Terra era antes de evoluir para a prova de expiações. Nesse tipo de mundo, a preocupação principal, o que dá para o espírito encarnado fazer, ele não tem muitas condições de se preocupar com o lado moral. A preocupação maior o que é? Sobrevivência, manter o seu corpo físico ali, o seu veículo, de uma maneira que ele possa continuar encarnado. Age mais ainda apesar de já ter algum intelecto, já tem, pelo menos existe uma diferença entre as outras raças de seres do planeta, os outros animais. Mas ainda a questão moral, ela é deixada praticamente de lado porque não tem como. Ali o ser está lutando o quê? Para se alimentar, para se multiplicar e para viver. Muito perigo, Já vem um bichão ali, já dá uma bofetada no cara, já desencarna, porque o bicho também precisa comer e assim vai. Então esse é o mundo primitivo, que a Terra era antes, O segundo mundo, nessa escala de evolução dos mundos, é o que a gente ainda está habitando hoje, que é o de provas e expiações. Esse tipo de mundo, o nome já diz, os espíritos reencarnam nesse tipo de mundo, por dois motivos principais, ou por prova, ou por expiação. Quando é prova, resumindo bem, é aquele aluno que estudou, a gente estuda no mundo espiritual, se prepara lá, só que o que a gente aprende lá e o que a gente faz lá tem algum valor? Tem. Mas na verdade, assim, para constar no nosso boletim lá, o que vale é o que a gente faz na prática aqui. É como um aluno que faz uma autoescola, pega um simulador lá na teoria, sabe a teoria que o carro tem que passar a marcha assim, tem que dar seta tal, Só que no simulador é uma coisa, o que vale é quando ele realmente está fazendo teste prático ali, dirigindo o veículo de verdade, aquilo é que está valendo. Então é mais ou menos assim, pelo menos um exemplo que eu consegui pensar, a gente entender o que seriam as provas, Expiação já é diferente. Expiação já é aquele espírito que já reencarnou, como todos nós, a gente reencarna, acaba fazendo coisas que não estão pautadas, 100% dentro do bem, a gente vai adquirir dívidas e a gente vem para expiar essas dívidas. Tem todo um processo, segundo a lei da justiça divina, tem etapas ali, mas simplificando, é isso. No nosso planeta também, apesar de ser provas e expiações, existe também outros motivos para reencarnar. A maioria de nós, acima de 90% por esse motivo, mas existem também os
missionários, que são aqueles espíritos que já estão no nível de evolução bem superior ao nosso, que poderiam já estar começando a reencarnar em mundos de escalas superiores ao nosso. Só que são espíritos que, por amor, muitos deles, eles ficam para nos ensinar. Né? Eles não precisam mais reencarnar, nem para provar, nem para espiar. Eles reencarnam como se fosse uma luz para a gente, para guiar. Então, nosso planeta, apesar de estar nessa transição para mundo de regeneração, como eu falei no começo, ainda é prova de expiações. Quando a gente passar dessa transição, que nos dizem os espíritos, seria mais ou menos em torno de 2057, só que isso pode variar um pouquinho, né? Que o nosso planeta adentraria realmente, né, em regeneração. A gente vai adentrar ainda, a gente vai começar a se regenerar. Para chegar a ser um mundo regenerado, isso vai demorar ainda muito tempo. Esse mundo regenerado, eu vi o Haroldo Dutra Dias, ele dando um exemplo mais ou menos de como seria, para a gente entender, né? Fez uma analogia. Seria mais ou menos como aquele paciente que está com uma doença, está com um tumor, está com alguma coisa assim, um câncer, ele vai lá, faz a cirurgia, retira aquilo lá, aquilo que é um problema para a sua saúde, só que ele ainda está em convalescência, quer dizer, ele já está mais afastado daquele mal, né, que ele tinha com ele, só que ele ainda está se recuperando, ele ainda vai precisar de um tempo realmente para ainda conseguir, né, ficar de pé e fazer tudo o que ele tem que fazer. Então o mundo em regeneração seria mais ou menos isso, o mundo está em convalescência, ele está se recuperando. Quando chegar a ser regenerado, não, aí outra história. Então esse seria o segundo mundo na escala de evolução. O terceiro mundo nessa escala de evolução, né, lembrando que está cada vez vindo os mais evoluídos, aí seria um mundo de regeneração, onde a Terra vai entrar. O que fala sobre esse mundo? E outra coisa que fala sobre provas de expiações que eu não comentei. Aqui, no provas de expiações, o que existe? Infelizmente, apesar de existir muita bondade, mas o mal predomina. Né? É um planeta que os espíritos que reencarnam aqui são por quê? Porque já sabem fazer o que é errado, tem que aprender a fazer o que é certo ainda. Então a maioria de nós reencarnados no planeta aqui, a nossa tendência natural é, de certa forma até automática, reagir mal às situações, reagir mal moralmente e fazer o que não é certo. Né? Claro que existem aqueles espíritos que ainda fazem o que não é certo porque querem. Eles têm desejo de fazer isso. A maioria de nós do planeta não. Apesar do resultado ainda ser prática do mal, a maioria já quer fazer o que é correto, mas não consegue. Existe uma diferença grande, né? Querer fazer o que é correto e não conseguir, ou fazer o que é errado porque sente prazer ainda. Então, uma diferença grande. E no mundo de regeneração, não. Já é do contrário. É o predomínio do bem. A maioria já faz o bem. Existe coisa errada ainda? Existe maldade? Existe. Mas a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados, né, que a população do planeta não é medida só pelos encarnados. Ela é medida também pelos desencarnados. Então, nesse mundo de regeneração, a maioria que vai estar ligada ao planeta, seja encarnado ou desencarnado, já são espíritos que eles já querem fazer o bem, a grande maioria quer fazer o bem e ainda não consegue. Alguns ainda desejam o mal, mas vai ser a minoria. Então, predomínio do bem. A maioria dos espíritos, está descrevendo aqui, né, está lá no livro dos espíritos também, a maioria dos espíritos encontra-se em provas, quer dizer, não expiações. Foi o que eu falei antes, se é prova, a gente estudou e está fazendo teste prático. Não seria para resolver dívidas de encarnações anteriores. E os que ainda têm que expiar, quer dizer, ainda têm, né, coisas para resolver com a lei divina, reúnem novas forças, aquilo que eu falei da convalescência. Né? Ainda não está no seu potencial normal, mas já retirou aquela coisa ruim, está se recuperando, né, na convalescência, para reunir forças para realmente conseguir fazer o que tem que fazer pautado no bem. Repousado das fadigas do cansaço e da luta. Né? Está em convalescência, como eu já disse. O quarto mundo nessa escala seriam chamados mundos ditosos ou felizes. Nesse aqui, a descrição é que o bem sobrepuja ao mal. Quer dizer, a grande maioria já sabe fazer o bem, já faz o bem, e praticamente não existe mais o desejo de maldade. Então o planeta é todo
habitado tanto por espíritos encarnados e desencarnados, por aqueles que já têm o bem como objetivo final. São os mundos ditosos ou felizes. E aí tem o quinto grau dessa escala, que seriam mundos celestes, divinos ou angélicos, onde exclusivamente reina o bem. Nesses não tem nada de maldade. De uma maneira que fica até difícil para a gente entender, né? Seriam planetas habitados por espíritos do nível de Jesus e para cima, né? É difícil da gente entender que existem espíritos no nível de bondade superior ao de Jesus ainda, mas existem. Né? Diz que tem o Cristo planetário, tem o Cristo, um que é do sistema solar que comanda, outro tem superiores, né? Então a gente já entendeu que existem níveis de espíritos, né? De acordo cada um com a sua evolução, mundos, né? Para serem habitados por esses espíritos. Agora eu acho que já dá para a gente entender mais ou menos, né? O que estava dizendo naquelas primeiras frases que eu falei. As frases são essas aqui, vou repetir. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. E aí isso faz a gente pensar também. E nós? Será que quando o planeta evoluir e passar, né, de provas e expiações para o mundo regenerado, será que a maioria de nós vai continuar no planeta ou vai ser retirado para outro planeta? Porque o que acontece na hora da evolução? Os espíritos já se adequam, né, à média natural do planeta, quer dizer, os que já tiverem nível de bondade que combinem com o mundo regenerado, em regeneração, eles vão continuar. Mas e aqueles que não combinam? Alguns, né, têm um nível de maldade, mas não é tão ruim assim, né? Aqueles que eu estou falando daqueles que ainda desejam o mal, querem fazer o mal. Esses podem ficar no planeta ainda. É como é hoje, por exemplo. A gente tem um planeta inteiro que é a prova de expiações. Só que tem parte do planeta que a gente pode chamar de umas certas ilhas, né? Não no sentido bom. Certos locais do planeta, lá no Oriente Médio, que o comportamento deles ainda é como se fosse um mundo primitivo. O jeito que tratam as mulheres, a violência, a morte, não respeitam mulher, não respeitam criança, nada. Então, existem ilhas que seriam mundos primitivos, ainda dentro do mundo de provas e expiações. Assim como o nosso mundo, quando entrar, subir nessa escala para mundo de regeneração, vão existir ilhas dentro do planeta ainda justamente para quê? Para aqueles que ainda têm que expiar, que não estão só em prova. Só que existem outros espíritos que não, que já e ainda têm um nível de maldade muito alto. O que vai acontecer com eles? Eles vão ser retirados do planeta. Quando desencarnarem e o planeta já tiver realmente entrado em regeneração, eles não vão mais reencarnar nesse planeta. Vão reencarnar o quê? Um planeta primitivo. Já que o nosso é o segundo na escala, não sobra outro tipo de planeta para aqueles espíritos que não se adequaram novamente. Não tem como reencarnar em outro planeta que não seja mundo primitivo. Então eles vão para lá. A gente fica pensando assim, né? Se eu estou pensando agora. Mas a doutrina espírita sempre fala que não existe retrocesso, né? Não tem como o que a gente já aprendeu não existe, não tem como evoluir. Num primeiro momento se pensaria, né? Eu estudando, eu pensei, não, mas se vai, isso há muito tempo, né? Se o espírito é retirado então do mundo que tinha uma posição superior e é, digamos assim, rebaixado para o mundo de posição inferior e evolução, será que ele evoluiu, né? Será que ele voltou na escala? Não, porque a lei divina, ela sempre tem, ela não existe ponta solta, né? Esses espíritos que aqui são espíritos que causam problema ainda, só que eles já têm algum conhecimento, né? Já têm a parte intelectual desenvolvida. Apesar de moralmente não estarem no nível que a gente precisa para continuar reencarnando aqui, eles já têm um nível moral superior ao homem que habitou, né? Que só está na sua primeira encarnação, nas primeiras, no mundo primitivo. Então esses espíritos vão ser aqueles que vão ser realocados em outro mundo, né, na escala primitiva ainda, vão receber o corpo adequado para aquele planeta, e vão ser aqueles espíritos que vão estar mais preparados para receber aquela inspiração dos espíritos superiores, que vão estar cuidando daquele planeta, todos são cuidados, aquele espírito que de repente vai ter aquela intuição e um dia chegar e ter uma ideia de bater uma pedrinha na outra e fazer um fogo.
Aquele espírito que um dia vai pensar em, né, a gente só come carne crua, não, vamos botar isso no fogo, vai ficar melhor. Aquele espírito que já tem, então aquele espírito que aqui é atraso, num planeta menos evoluído, ele vai ser aquele que vai puxar aqueles espíritos para uma evolução, né? Mas então, e a gente, né, a maioria de nós? Será que a gente vai ficar nesse planeta ou não? A boa notícia é que a maioria de nós vai continuar no planeta sim, e vai continuar quando o planeta entrar em regeneração. Por quê? Na verdade, eu já dei a resposta nos comentários antes. Porque a gente ainda erra, faz o que é errado, faz maldade, se ofende os outros, Só que a maioria de nós já não quer mais fazer isso. A gente tem o objetivo de fazer o bem. Não consegue, porque não consegue, ainda não tem aquele predomínio, né, do espírito sobre a matéria. A matéria ainda domina. Mas a gente já quer. Agora, esses espíritos que ainda fazem a maldade, têm prazer no mal, planejam a maldade, se sentem felizes quando conseguem, esses não. Eles vão ser retirados. Então a boa notícia é essa. A grande maioria de nós vai estar na nova terra. Certo? Eu acredito. Bom acreditar. E então, ali, por que Jesus falou? Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Essa posse, no sentido aqui, está justamente dizendo o que eu acabei de dizer, né? Possuirão no sentido que não vão ser retirados do planeta na hora que o planeta evoluir. A gente vai continuar aqui. Então, de certa forma, é uma maneira de herança. A gente vai herdar o planeta, né? Não com aquela posse no sentido material, mas de poder ficar aqui. O que fala aqui também? A segunda frase. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Isso aqui dá para entender. Quer dizer, quem é pacífico não faz guerra, né? Quem não faz guerra está mais voltado ao amor. E filhos de Deus, isso é a interpretação mais minha, tá, gente? Tem coisas que são interpretações pessoais, cada um pode ler e fazer a sua interpretação, né? Filhos de Deus, por quê? Porque se Deus é quem criou tudo, nós somos filhos dele, a gente tem direito, de certa forma, a essa herança, né? Então, quem são os herdeiros da terra, como falou na primeira afirmação ali de Mateus? Né? Quem vai herdar a terra? São justamente esses. A herança, o que é? É o próprio planeta. Então, por aí a gente já entende essa frase. E agora tem mais outros detalhes também. Sempre são ditos, né? Sempre é dito, na verdade, que são chegados os tempos, né? Os tempos, que tempos? Esse tempo de transição que a gente está passando agora. Mas a gente vê o mundo como está. Mas será que chegou mesmo? Será que existe alguma indicação no Pentateuco que diga para a gente, quando chegar o tempo vocês vão saber por esses sinais? Será que existe? Existe. Nesse livro aqui, ó, Obras Póstumas, tem uma parte aqui que fala justamente dos sinais de quando chegar essa época de transição. Esses sinais não são sinais tipo cataclisma ambiental, a gente pode entender assim, né? Mas no livro aqui também fala algumas partes que esses ciclos do planeta, naturalmente, eles acontecem, né? Se o homem está acelerando isso é outra questão. Mas mesmo quando não existia essa civilização com tecnologia, o planeta de tempos em tempos ele tem esse ciclo de mudança, de inversão de polo magnético, de tudo isso. Então não é isso que vai dizer para a gente que está chegando o momento. A gente poderia pensar isso, né? Mas não é. Então tem uma parte aqui, ó, que eu separei, desses sinais que está dizendo aqui. Isso está também no livro A Gênese, também tem essa mesma parte comentada lá. Está no livro, tem a nova geração no final. E aqui no Obras Póstumas, deixa eu ver. Tem trechos nas páginas. A página não adianta falar porque é essa coordenação, né? Mas tem um capítulo aqui. Mais fácil falar o capítulo. Aqui está no capítulo Regeneração da Humanidade. Deixa eu ver que parte do livro. Aqui não tem parte 1 e parte 2. Está no item Regeneração da Humanidade. Quem quiser dar uma conferida lá, é só procurar esse item. E aqui tem sinais que a gente pode entender como sinais de coisas negativas que estão acontecendo, que aconteceriam, segundo, né, o que foi escrito aqui na época do livro, e sinais positivos. Eu vou ler então
um sinal de coisas que não são tão boas. Que na época que foi escrito esse livro, já dizia, na parte que eu separei aqui, ó. E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem, numa proporção inaudita, quer dizer, incontável, né? Até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. O que a gente está vendo hoje, infelizmente, né? Muito suicídio há muito tempo. Né? Até tem épocas que se fala que é quase uma epidemia mundial, muito suicídio. Infelizmente, suicídio de criança, coisa que a gente não ouvia, pelo menos quando eu era menor, mas já tinha entendimento, né? Jovem adolescente, não ouvia falar de suicídio de criança. Hoje a gente ouve falar, né? Tem os canais do YouTube aí que tem essas brincadeirinhas da criança fazer o desafio de aguentar a respiração, de tomar não sei o quê. Quantas crianças já perderam a vida por isso? Está fechando o que está dizendo aqui? Está fechando, na minha opinião está. E a segunda parte, a loucura jamais terá ferido o maior número de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Essa frase me chamou a atenção, quer dizer, antes da morte, riscado do número de homens vivos, né? Como que se pode entender isso? Está encarnado ainda, mas já praticamente não está mais como vivo. Depressão. Quantas pessoas que estão vivas hoje, mas com depressão, que é morte em vida. A pessoa não tem vontade de nada, não quer nada, mesmo aquilo que gostava não quer fazer. Quantas pessoas a gente conhece? Não querem mais tomar banho, não querem mais conversar, só comem quando realmente estão desesperados de fome. Então isso não é o que está dizendo aqui, morte em vida. Está vivo ainda, mas já foi riscado do número dos vivos. Continuando. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que sejam em nada derrogadas as leis da natureza. Aquilo que eu falei antes. Isso necessariamente não tem a ver, né, com situações que acontecem no clima do planeta, no cataclismo. Não tem a ver. Né? Todos os tempos tem isso, mas se isso aconteceu no passado, essas mudanças climáticas, vulcão, erupção e gente morrendo, mas o planeta não estava ainda na época de transição planetária. Aqui está falando sobre a transição planetária. Então, mesmo que isso tivesse acontecido antes, não tinha esses outros sinais que está falando aqui. Esse é um sinal negativo. Tem outros aqui, tá? Mas eu separei esse. Um sinal positivo que a gente pode entender é, realmente, então, como está dizendo o livro, como diz lá, realmente é esse o tempo que está falando, um sinal positivo. A nova geração, quer dizer, a nova geração que vai habitar esse mundo em regeneração, que vai se tornar regenerado, né? A nova geração, devendo fundar a era de progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. O que a gente vê nas crianças hoje? Crianças tão novinhas que a gente às vezes tem sobrinhos novinhos, que eu acho que todo mundo deve ter, né? Que às vezes eles têm umas respostas para as coisas, um jeito de agir, e fazem umas perguntas para a gente, que a gente vê assim, ele está entendendo o que está acontecendo? Né? Umas perguntas que deixam a gente assim, abismado. Antigamente, no meu tempo, se o pai, a mãe, o tio dizia, vai lá e pega não sei o quê, às vezes só dá uma enroladinha para sair dali, parar de perturbar os ouvidos, a gente ia. A criançada hoje não. A gente falava para lá, aí tem as perguntas, por quê? Pegar tal coisa, para quê? Eles querem saber, é uma inteligência diferente, então isso já mostra que são espíritos que já estão reencarnando com um nível de sabedoria, e evolução moral superior às gerações anteriores. Continuando aqui. Se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoce, unidas ao sentimento inato do bem das crenças espiritualistas. Quer dizer, a criança já nasce com essa capacidade de acreditar, já nasce com ela, nessa questão que o que existe algo a mais do que a gente consegue ver. Já tem uma visão, a gente fala em Deus e a criança para tentar entender. Vão crescendo e não rejeitam essa ideia que muitos rejeitam, que a gente nasce uma vez só, morreu, acabou e pronto. Não, são crianças que têm uma capacidade diferente. O que é o sinal de crença espiritualista, o que é o sinal indubitável
de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos, quer dizer, a população, né, de espíritos eminentemente superiores. Essa população que vai habitar o planeta em regeneração. Não serão todos espíritos superiores. Mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas, quer dizer, tudo que gera progresso, não tem nada a ver com política, com partido progressista, né? É que gera progresso, é o que vai fazer a raça humana evoluir moralmente, cientificamente também. Ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Né? Qual será o movimento regenerador? O que a doutrina espírita faz? Né? Tenta regenerar moralmente os espíritos para que a gente consiga continuar a nossa caminhada de maneira mais voltada para o amor. Né? Essa é a interpretação minha também, mas acho que é o que dá para entender mesmo. Né? O espiritismo veio para isso, para regenerar a gente também. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. É isso. Então, pessoal, né, aqui deu para ver que realmente o tempo que a gente está o tempo que está na transição de provas e expiações para regeneração. Se alguns de nós, que eu já tive essa preocupação e tenho ainda, né, porque a gente até agora está mantido no planeta, mas tem que cuidar para daqui para frente não dar uma escorregada muito feia, né? A maioria de nós vai estar nesse mundo novo, um mundo de regeneração, que vai ser um mundo bem melhor do que o nosso, que afinal, se a maioria da população quer fazer o bem, tenta fazer o bem, já é uma diferença muito grande, né? Vai existir coisas erradas, maldade, mas vai ser uma minoria. Né? Então nós vamos estar lá, nesse mundo novo. E aqui as escrituras, aqui o Pentateuco mostrou para a gente que os sinais dos tempos que indicariam que esse momento chegou, realmente o que está escrito aqui, pelo menos eu lembro, eu identifiquei, né? Tanto sinal da parte, infelizmente, que ainda é de atraso, parte negativa, quanto da parte positiva. Então, o que tinha para a conversa dessa noite seria isso. Agradeço a paciência e a presença de todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado.